Oi, gente, tudo bem? Bom, faz anos, né, que eu não apareço aqui no meu canal. Quem já era inscrito aqui sabe que eu gravava vídeos antes, né, há um tempo atrás, falando sobre outros assuntos, enfim. Mas a partir de hoje, sem edição, né, nesse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês, e sem roteiro, sem nada preparado, eu queria começar a gravar uns vídeos aqui, trazendo mais reflexões do dia a dia, coisas que a gente passa, né, na nossa vida, que a gente possa dividir, compartilhar juntos. E eu acho que vai ser bacana a gente fazer essa troca aqui. Eu acredito que eu tenho muita coisa da minha vida para compartilhar com vocês, que talvez possa fazer sentido para vocês, talvez vocês estejam passando pelo mesmo ou passaram pelo mesmo. E eu queria, nesse primeiro vídeo aqui, trazer uma reflexão sobre os planos de Deus para nossa vida. Não sei se você que está aí do outro lado acredita ou não em Deus, ou numa força maior, ou no universo, né, que seja, mas eu acredito que Deus, eu acredito em Deus, né? Eu acredito que Deus, ele tem um plano para cada um, ele tem um propósito designado para cada um na vida, desde que a gente estava no ventre da nossa mãe. Só que pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelas distrações, né, pelas desilusões que acontecem na nossa vida, pelas dores que a gente enfrenta, até mesmo depressão, ansiedade, que são doenças que estão aí na nossa vida, né, no dia a dia, principalmente nos dias de hoje, a gente acaba deixando esses sonhos de lado, né? A gente nasceu ali, foi crescendo, né? Quando criança, a gente desenvolvia os nossos dons e talentos, a gente tinha aptidões e coisas que a gente gostaria de seguir. E aí, de repente, por conta das distrações do dia a dia, de coisas que foram acontecendo, a gente foi deixando esses sonhos de lado. E aí é onde surgem as frustrações, né? Porque as frustrações, elas vêm decorrente de distrações do dia a dia, de agendas conflitantes. Então a gente passa a se envolver em ambientes que não era pra gente entrar, com pessoas que não era pra gente se envolver, né? Em portas que não era pra gente entrar, seja uma porta de emprego no qual a gente não analisou muito bem, se realmente aquilo era pra gente, ou numa determinada faculdade, um curso de faculdade como eu, por exemplo, que cheguei a me matricular para 4 cursos diferentes e depois o último, né, acabei fazendo publicidade e propaganda, acabei, enfim, terminando o meu curso. Mas a gente meio que vai dando voltas e voltas e voltas e a gente não para se escutar e entender o que realmente a gente quer, entender o que a nossa alma realmente quer. E eu fiz isso durante anos na minha vida. Talvez você tenha feito isso também na sua vida. Talvez você esteja frustrado aí porque você tomou caminhos e rumos que não era para você ter tomado. Você tinha uma convicção dentro do seu ser, mas por algum motivo, por vergonha, por alguma questão, você não quis colocar isso para fora, né? Seja por vergonha ou por achar que você não tem mais idade, por achar que você tá velho demais, ou pelas dores, né, mesmo que você tem enfrentado na vida. Às vezes a gente acorda sem vontade de viver, a gente acorda com aquele desânimo, né? E a gente vai deixando a correria do dia a dia, os afazeres do dia a dia tomarem conta da nossa mente, e a gente deixa os nossos sonhos de lado. Mas eu tenho uma notícia boa para trazer para você. Eu acho que tá na hora da gente começar a viver os nossos sonhos, sabe? Porque Deus, o maior desejo dele é que a gente frutifique e cresça aqui na terra, para que o nome dele seja engrandecido. Então, através da nossa vida, a gente pode ser fonte, a gente pode ser semente de bênção na vida de outras pessoas, com seus dons, com seus talentos. Você com certeza tem alguma aptidão, alguma coisa que você sabe fazer, que você gosta de fazer. E o pouco que você tem pode ser um muito na vida de outra pessoa. Nunca pense que é pouco, porque pode ser muito na vida de outra pessoa. E por muito tempo eu me prendi na minha vida achando que talvez o que eu tinha para oferecer não era bom bastante, né? Não faria muita diferença na vida das pessoas.
Mas acabou acontecendo que tudo que eu vivi na minha vida até hoje, toda a minha história, toda a minha bagagem, fez com que eu chegasse até aqui. E que talvez eu precisasse passar por tudo que eu passei na minha vida para poder dividir com vocês. E que para que sirva de alguma lição ou algum acalento para vocês, ou que talvez vocês não precisem passar pelas mesmas coisas que eu passei, porque eu passei por muita coisa e muitas delas por teimosia ou por falta de fé, por não acreditar em mim mesma. E eu sei que tem muitas pessoas aí do outro lado que elas não acreditam nelas mesmas. Você às vezes pode pensar que você não é bom o suficiente em algo, mas você com certeza é. Você com certeza tem algo a oferecer, porque Deus, ele planta, ele tem um propósito designado só para você. Você nasceu com um propósito, você foi designado a algo e você precisa descobrir o que é esse algo. Deus, ele é tão assim paciente e misericordioso com nós que ele permite que a gente faça as nossas próprias escolhas, mesmo sabendo que algumas nos levarão a erros. Então, ele nos permite, ele nos dá esse livre-arbítrio pra gente escolher, mas também tem o outro lado bom da moeda, que ele não nos frustra, porque ele sempre vai colocar a gente de volta na rota que ele acha ser o melhor para nós. É como se a gente entrasse num labirinto e a gente fosse para a direita, vamos supor, a gente fosse para um caminho, aquele caminho não é o caminho certo. Então, automaticamente, Deus, o universo, ele vai colocar uma porta ali para você volte, para que você não entre nesse lugar. Ele vai colocar uma parede para que você volte para a rota correta. Então, assim, eu acredito que nós temos um caminho, um sonho já. Deus, ele já tem um plano desenhado para nós. Mas nós temos a borracha que apaga os planos dele pra gente. É como se a gente tivesse o poder de apagar, de abortar aquele sonho que ele tem pra nossa vida. E eu tô te falando isso porque eu fiz isso durante muito tempo na minha vida. Eu entrei por vários caminhos que não era para eu ter entrado, eu fiz escolhas que não era para eu ter feito, porque eu decidi pensar mais com a razão do que com a impressão no espírito, do que com a convicção do que lá no fundo eu sabia que Deus tinha para mim, só faltava eu acreditar. E eu me apeguei muito à visão natural das coisas e não a visão sobrenatural, porque Deus, ele nunca vai fazer as coisas de Deus, elas não são muito, como que eu posso explicar para vocês? Elas não fazem muito sentido, entendeu? A gente quer se apegar ao que dá certo, ao racional. Mas Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, os planos de Deus nunca vão fazer sentido pra gente. Vai parecer que é sempre muita coisa. A gente vai achar que nunca vai ter ali competência o suficiente para realizar aquilo. A gente sempre vai achar que é demais. Mas os planos de Deus, eles são grandes mesmo. Eles são. E muitas das vezes eles não fazem sentido. É que nem quando Deus, ele falou para Abraão: Abraão, saia da sua parentela, que eu te mostrarei. Abraão, quando ele saiu da parentela dele, ele não sabia para onde ele iria. Deus falou: no caminho eu vou te mostrar. Só que precisou do quê? Precisou da fé de Abraão para ele sair, para que Deus começasse a mostrar para ele qual era o próximo passo. Então, de repente, você já tá querendo ter a visão final ali, né, do que você vai fazer na sua vida. Você já tá querendo entender o que é que você vai fazer, mas Deus, ele só te mostra um pedacinho, ele te dá uma visão, mas ele não te mostra o processo, porque se ele mostrasse o processo, facilmente você iria desistir, porque você não ia querer passar pelo processo. Só que a gente precisa passar pelo processo pra gente alcançar aquela visão que Deus nos deu. Essa é a grande realidade. A gente tem que se apegar à promessa, à visão. Deus, ele mostra ali um pouquinho do que ele vai dar para você,
Mas para você chegar até o cume da montanha, você precisa ter força, fé, persistência, dedicação, autodisciplina. Você não pode se deixar levar pelas distrações do dia a dia, da vida. E mais, você precisa confiar em você. Você precisa acreditar em você. Porque não é pela força do seu braço. É pela força de Deus. Deus é que te dá essa sabedoria. Quando você decide obedecer a Deus, Ele vai lá e fala: ah, legal, meu filho tá me obedecendo, então peraí que eu vou dar uma ajudadinha aqui pra ele. Então Deus, ele começa a nos ajudar. O sobrenatural, os milagres, eles começam a acontecer quando você decide dar o primeiro passo. Eu demorei muito tempo para gravar esse vídeo aqui para vocês, para voltar aqui com o meu canal. Eu fiquei várias coisas me prenderam, vários pensamentos, sentimentos ficaram me prendendo para eu voltar aqui, para eu gravar vídeo. E eu ficava, meu Deus, mas o que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar? Eu sei que eu preciso falar algo, eu sei que eu preciso levar uma mensagem, mas será que vai ser bom o suficiente? Será que eu devo? Será que eu não devo? E aí eu senti Deus falando no meu coração: filha, simplesmente faça, que no meio do caminho eu vou te direcionar. Você precisa dar o primeiro passo, entendeu? Que eu vou colocar o chão. Então é literalmente assim, andar sobre as águas, sem perguntar o porquê, sem questionar, sem desobedecer, na obediência que Deus dá a visão, que Deus ele vai colocando os próximos passos e a próxima porta e a próxima, e as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Então eu quero muito compartilhar coisas com vocês ainda aqui da minha vida, reflexões, visões que Deus me dá, palavras que Deus coloca no meu coração. Eu tenho certeza que esse vídeo que eu tô gravando não é por acaso, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. Talvez você esteja passando pelo mesmo que eu, talvez você esteja aí se sentindo meio frustrado por não ter realizado coisas que você já tinha no seu coração há anos de realizar. Talvez você esteja pensando que eu sou velho demais, o tempo já passou pra mim. Mas saiba que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o melhor é o final das coisas do que o início delas. Então, que essa palavra te traga algum conforto. Se essa palavra fez sentido para você e você tem alguma experiência para compartilhar, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha com quem tá precisando. Você sabe que quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo faz sentido para você, que ele é relevante, então automaticamente ele vai multiplicar esse conteúdo para outras pessoas. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa mensagem, que ela chegue até você como um ponto de reflexão. E que a partir de hoje você peça clareza para que Deus realize os planos dele na sua vida. Ajoelha na sua cama e peça para Deus: Pai, qual é o seu desejo para mim hoje? Alinha os meus pensamentos com os teus, alinha os meus planos com os teus. Tira do meu caminho aquilo que não é para ser, aquilo que vai me atrasar, aquilo que não tem a ver com os teus planos para minha vida, e coloca apenas aquilo que faz parte dos seus planos para minha vida. Que o Senhor comece a realizar os seus planos na minha vida, porque Deus, ele fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para ele. Então, a partir do momento que você decidir fazer a vontade dele, num estalar de dedos, assim, num piscar de olhos, Deus ele pode começar a mudar a sua vida. E eu tenho fé para isso, eu tenho fé que ele vai fazer isso na sua vida, eu tenho fé pela sua vida. Então, e é por isso que eu tô aqui, tá? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.